você é um carnavalesco, né? Eu gosto de carnaval. Aqui. É um Graças a cara. Deus, eu casei com uma mulher que gosta muito de carnaval. Estou casado já há 27 anos, então a gente já consegue conviver bem com isso, né? Então já se Lúcia, conhece, já sabe é como Lúcia é. Lúcia, né? Isso. Todo domingo de carnaval, às 8 horas da manhã, no Alto da Sé, a gente tá por lá, Pois é. né? Olha aí, olha aí. Olha, sem interromper esse papo de compadre aí de vocês, ô Márcio, esse meu sobrenome Oi. aqui, que tu não te lembra ninguém? Serginho, né? Trabalhou comigo durante muito tempo. E tem uma Tem a moça que Negro Monte trabalhou com ou você muito tempo Montenegro? também. Hein? Tem uma moça que trabalhou com você muito tempo também. Tem Cibele, Bianca. Agora é Isso. porque toda vez eu Agora confundo ficou. Negromonte e Montenegro, entendeu? É coisa, Bianca é minha entendeu? prima. Quem é Bianca? Isso. Bia é uma figura maravilhosa. A gente trabalhou junto, ela em economia, eu em política, ela é uma figura maravilhosa, assim, Ela foi a sabe? minha inspiração, né? É uma Aham, pessoa que anda comigo até hoje, é a minha inspiração. isso, isso. E é uma boleira de mão cheia também, né? Uma boleira de mão cheia. Ela. É Eita. verdade. O Red Velvet dela é o melhor que eu já comi na vida. Vamos lá? Marcela, você sabia que, além de uma pessoa, uma figura muito experiente, né, que já transitou aí pelo Jornal do Comércio, Folha de Pernambuco, pelo Blog da Folha, né, a Rádio Folha, Márcio também é torcedor do esporte, né, Márcio? E aí, Graças a Deus. Graças a eu Deus. vou aí esse ano. Não só Ainda vamos bem, não, subir, como Márcio. nós vamos ser campeões também, entendeu? A Vamos. gente teve Vamos ali comer a criança, se uma Deus quiser. derrapada, mas o Vitória vai ter uma sequência muito grande, muito complicada nessa reta final e facilmente a gente vai chegar e vai ser campeão. Assim, eu gosto mais do título da Série A, mas já que vem da Série B, a gente concorda também. Né? Eu gosto de Copa do Brasil, Série A, eu gosto de título mais assim que a gente já tem. Né? Rapaz, eu Agora, não vou falar não, porque senão título de vai Série parecer. B. Eu não vou Tem falar gente não, que senão comemora título da Série D e da Série C, então não entendeu? eu não vou falar não, porque vai parecer inveja, Márcio. Mas os adversários também estão ajudando, hein? Né? Mas Não, na olha, verdade está uma Série B assim, bem fraca, né? É. Não está uma competição de bom tamanho para. Mas o ano para subir é esse. O ano para subir é esse, né? Aí lá a gente vê. Para o ano é outra conversa, né? Na Série A. Ô, Né? Márcio, eu trabalhei na Folha de Pernambuco. Álvaro Filho, né? Sim, Nosso querido, o editor geral. que está lá em Portugal, na época o apelido era Álvaros Folhas. Havia uma figura muito sobre o conhecida professor. também no meio jornalística, e eu lembro que Álvaro, ele falava uma coisa pra gente sempre que chegava lá na redação de esportes, ele falava assim, ó, pode torcer, não pode distorcer. Ele tinha essa frase clássica que dizia pra gente, Né? é, Aham. e na política a gente sabe que se aplica também, né? Porque a gente sabe que tem muitos jornalistas, muitos colegas jornalistas, que têm uma afinidade, determinada ideologia política, determinada linha política, né? Mas não pode ser Claro. aplicado na prática, lá no lado profissional. Né? E você, como editor que já passou para o jornal, editoria de Uhum. política, blog, você sabe muito bem como é que funciona isso, né? Não, veja só, quando você cita esportes você não se envolver. Todo repórter tem que ter um time. Repórter de futebol tem que ter um time. E eu acho muito engraçado uma história de Henrique Queiroz. Henrique Queiroz, eu não sei se você lembra dele, que era do Jornal do Comércio. Lembro. Ele era setorista do esporte e deslocaram ele para o Náutico. E ele passou uns 4, 5 anos no Náutico lá. E André Campos, que era presidente do Náutico, tinha certeza de que ele era alvirrubro e ele era rubro-negro, entendeu? Que aí você vê o limite entre o seu trabalho e a divisão das coisas. Eu posso falar tranquilamente, sem medo de errar, eu não tenho paixão por política. Eu já trabalho há tanto tempo, eu estou desde 98 trabalhando com a política, que essa questão da paixão já abandonei um bocado de tempo lá atrás, né, daquele idealismo que você tem e tal. E é muito importante, principalmente nesses tempos agora. Eu tava trabalhando com um assessor do deputado André Ferreira, não é, que é do campo do PL de Bolsonaro e tudo.
e saí para fazer esse blog, para cuidar também do café da minha esposa. Mas, por exemplo, todo mundo da esquerda me tem um respeito muito grande, entendeu? Porque sabe que eu sou profissional, fiz meu trabalho, entendeu? Do mesmo jeito que eu já assessorei um outro deputado, João Fernando Coutinho, que era do PSB, sabe? Agora é o tipo da coisa, você saber distinguir uma coisa com a outra. Tanto é que eu estou começando esse meu novo trabalho, que é o meu site, massadia.com.br, e todos sabem que eu não vou puxar sardinha para A, sardinha para B, eu estou ali para fazer um trabalho, entendeu? E era uma coisa que eu me angustiava muito do tempo que eu estava como assessor de comunicação, vendo as pautas pulando na sua cara e ninguém falando disso, entendeu? Mas agora eu estou tentando recuperar esse tempo perdido, não é? Oi, não, pode falar, Oi. Marcela. Oi. Marcela, tá travando aí. Oi? Sim, não, ele estava falando que, enquanto ele foi assessor, né, tem aquela questão de puxa para um lado, puxa para o outro, e agora no site dele, ele está tentando recuperar o tempo perdido, né, para não perder as pautas. Isso é importante, né, Márcio? Essa questão de ser imparcial na política, né, no jornalismo político. A gente tem que ser imparcial, porque hoje em dia a gente consegue enxergar, eu particularmente como jornalista, eu consigo ver as notícias pela espinha dorsal. Então eu vejo muito a parcialidade dentro, eu acho que todos nós vemos, até quem não é jornalista consegue ver. Eu não estou falando de Lula, de Bolsonaro, que é a Globo, que não sei quem, não estou falando dessas coisas que são muito na cara, coisas muito pontuais. Mas a gente consegue ver muita parcialidade. E quando você entra com um projeto desse, totalmente independente, né, dessas pessoas, a gente acredita que seja uma coisa que vai acrescentar muito, assim como o plenário virtual também, que nós somos independentes, nós trazemos Vocês fazem um trabalho muito bom. Né, sem nenhum lado. Então, assim, esse tipo de projeto é mais para enriquecer a sociedade, né? Assim, então, a gente queria saber o que é que te inspirou, além de você querer ser imparcial e trazer a real notícia, por que você resolveu sair dessa área mais de assessorar político? Porque já faz um tempo que você saiu das redações, né? Faz. Na verdade, faz 5 anos e meio. Eu era editor do blog da Folha, então já tinha experiência com esse mundo virtual. Não é? E na Folha eu tinha ainda um programa de rádio e tinha também uma coluna eletrônica chamada No Cafezinho, que a gente gravava, que era de vídeo. A gente gravava, em que pese a minha imagem ser terrível no vídeo, mas assim, aí pelo menos o conteúdo valia pela imagem feia. Não é? Mas a gente começou, mas o que me levou a fazer isso, primeiro, por que eu saí da Folha? Eu saí da Folha porque eu queria descansar, porque eu estava num ritmo de trabalho muito grande, trabalhava final de semana e tal. E tem uma história que eu sempre conto da minha filha. Eu trabalhei 24 anos no Jornal do Comércio e fui demitido. 15 dias depois eu estava jantando com ela nessa mesa que eu estou sentado aqui, numa segunda-feira à noite. Ela tinha 7 anos à época e a gente estava jantando, ela parou, olhou para mim e fez: papai, desde que o senhor foi demitido, meus dias têm sido mais felizes. Isso foi como se fosse um soco, não é, na minha cara. Eu disse, pô. Então, aí eu disse, quando eu fui trabalhar na Folha, eu digo, eu não quero trabalhar à noite, eu não quero trabalhar final de semana, eu vou ter que ser mais regrado. Só que eu não consigo, eu sou muito intenso quando eu entro para fazer alguma coisa, entendeu? Eu entrei lá para fazer o blog e fazer de vez em quando entrevista na rádio. Daqui a pouco eu estava fazendo a rádio todo dia, daqui a pouco eu estava fazendo a rádio sozinho todo dia, daqui a pouco eu inventei esse negócio No Cafezinho. E as oportunidades apareciam e eu abraçando. Chegou uma hora que eu não aguentava mais, não é? E agora, no caso da assessoria, é muito mais tranquilo para você trabalhar. Você não tem muito estresse, você tem seu final, muitas vezes, só em ano de campanha que você trabalha muito, que você corre demais. Mas eu não tinha muita dificuldade por um motivo simples. Porque o deputado que eu trabalhava era muito tranquilo, não, tinha umas bases no interior, mas é uma base no Agreste, então não dormia muito fora, não é? Mas mesmo assim, eu fiz campanha para governador, passei 5 meses sem nem pisar em casa, não é? E assim, nesse meio tempo, era o tempo de estabilização do café da minha esposa, que a gente fez um investimento e tudo. Eu também fiz curso de barista, eu sou barista, outra paixão que entrou na minha vida, que é o café. E então chegou a hora de unir o útil ao agradável. Então, o meu escritório agora é o café da minha esposa, não é? Então,
eu trabalho de manhã em casa, de tarde eu vou para lá e de noite eu trabalho em casa também. Também eu trabalho muito, mas pelo menos eu estou trabalhando com minha família, estou trabalhando com minha filha do lado, com minha esposa do lado, não é? E trabalhando, tendo o prazer, retomando o prazer de trabalhar, não é? Aí o pessoal diz, não, mas tu vai ganhar dinheiro por isso. Até agora eu estou há 45 dias com zero na minha conta. Estou até preocupado porque daqui a 2 meses meu dinheiro acaba e eu vou ter que arrumar um jeito de ganhar. Mas eu tenho que justamente fazer isso, transformar as notícias para... a turma pergunta, como é que você vai se bancar? É através do Google, através do YouTube. Isso tudo é um trabalho que eu sei que vai demorar um bocadinho, mas eu vou conseguir chegar lá, é o que eu pretendo, entendeu? Como eu estou recomeçando, estou sendo estagiário aos 53 anos de idade, é o que eu costumo dizer, né? Não, mas vai conseguir sim, porque a gente Mas isso conhece. aqui que causa paixão no digital, né? Eu acho que eu sou apaixonada pelo digital por conta disso. Eu recomecei aos 40 também, no digital, e eu vou te dizer, persista, viu? Porque dá certo. Fred, perdão, pode continuar. Não, eu gosto muito. E é uma coisa que eu descobri na Folha de Pernambuco, que é a questão dos vídeos. Eu não tinha habilidade para falar em vídeo. Mas quando eu saí de lá, e 4 anos depois, eu estava numa pauta na OAB, acompanhando o deputado. Um rapaz chegou lá que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele disse: rapaz, volte no cafezinho, que aquilo ali era a melhor coisa que você podia ter feito. E rapaz, eu nem imaginava o tamanho e a dimensão daquele programa que eu fazia. Era uma coisa que era, como eu disse, era a minha cachaça, era o que me dava prazer. Porque era um bônus, que eu não tinha a obrigação de fazer aquilo ali, eu fazia porque eu gostava, sabe? Amanhã é quinta-feira, amanhã é quinta, eu vou botar um vídeo do making off do que a gente fazia lá, né? Com Renata Bezerra de Mello e Daniel Leite, que agora está no governo do estado. Então eu vou botar um make-off do como as gravações da gente. Era tudo muito divertido enfim, e me dava muita alegria, muito prazer de estar acompanhando aquilo tudo. Não, com certeza. Deve ter sido muito prazeroso. Até porque, Márcio, café e jornalismo tem tudo a ver, né? Eu não conheço um jornalista Não, de café. não, e essa é outra história engraçada. Até eu começar na Folha, eu comecei na Folha em 2014, na eleição de Armando contra Paulo Câmara. E eu não tomava café. Aí Ricardo Dantas Barreto, que hoje em dia é assessor lá em Jaboatão, chegava e dizia: vamos tomar um café lá embaixo. Aí eu ia, botava 3 colheres de açúcar no café, um pecado, né, mas tudo bem. E tomava, mas eu fui me acostumando, e hoje em dia eu adoro café. Eu chego lá na cafeteria, aí a menina, nossa funcionária, ela já bota uma xícara para eu tomar, que ela sabe que eu vou passar a tarde todinha ali tomando. Dou um prejuízo gigante quanto a isso. Estou quase comprando um café à parte para não entrar na conta do café, né? Ai, Né? ai. Márcio, você já teve, pronto, falando em café, né, e associando a balcão, você já teve dos dois lados do balcão, Isso, tanto assessorando isso. como veículo. Qual é a maior dificuldade que você tem com os políticos, principalmente agora como editor, né? Você tem encontrado alguma dificuldade quando você era editor do blog ou do mesmo do jornal? Não, veja só, a diferença que a gente tinha de um lado do balcão ao outro é porque você, quanto assessor, você escondia seu político. E agora a gente fica atrás dele, entendeu? Aí fica naquela história de gato e rato. O cara não quer falar e você vai atrás. Tem que falar, tem que falar, tem que falar, procura, encontra no meio da rua, aí já entrevista, liga o telefone para poder gravar. Então é mais ou menos dessa forma. Não é? A diferença é que, quando você é assessor, você esconde o seu assessorado de temas que ele não queira falar, que seja desconfortável e tudo mais. E quando você está do outro lado do balcão, você quer que ele fale tudo, evidentemente. Você não quer que o cara guarde um segredo. Porque eu me lembro, uma vez eu estava com uma informação que era um trio elétrico gigantesco, que não era nem na minha área, a área era de cultura. Mas eu tinha essa informação, que eu conheci o pessoal, que ia ter um trio elétrico novo aqui em Pernambuco, que ia ser um sucesso, que era daquela, que é de Marrom Brasileira, aquela banda, me esqueci agora o nome, né?
Mas aí que era com o Tovinho, o tecladista de Alceu, que ia montar essa banda, que ia ser um sucesso danado, um projeto gigantesco. Eu digo, não, ele só não pode divulgar agora. Eu digo, tranquilo, eu não vou divulgar não, me diga quando eu posso divulgar. No outro dia estava no outro jornal, estava no Diário de Pernambuco, e eu dormi com a informação e não publiquei. Entendeu? Aí a gente, hoje em dia eu não durmo mais com informação não, hoje em dia eu publico. Aí, não bote não, eu digo, não, meu amigo, você falou o que quis, eu não tenho culpa. Então eu descobri. Eu gosto assim também. Mas senão você dormir com furo, você acorda furado. Né? Então, furo na linguagem, todo mundo sabe, né? A linguagem furo é você informação exclusiva. Né? Adorei. Exatamente.